Se a questão é informar que a jurisdição trabalhista, nesse caso, está sendo exercida pelo juiz de direito, mas um juiz de direito investido na jurisdição trabalhista, a gente vai dirigir para a vara cível. Então, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, da vara cível da comarca de... Coloco os 3 pontinhos se não estiver informando, e se estiver informando, eu complemento aí, onde está tramitando a ação. Tá? Pelo amor de Jesus Cristo, só não me vá confundir as duas coisas. Não vá colocar juiz de direito da vara do trabalho de... Isso não pontua, perde ponto, viu? Perde ponto. Ou ele é juiz de direito, ou é juiz do trabalho. Tá? Então, 99% dos casos aqui, aliás, até hoje, 100% dos casos, foi juiz do trabalho. Tá? E eu já vi aluno colocando juiz de direito da vara do trabalho. E aí perdeu ponto. Já era. É 1/10 do endereçamento, mas é 1/10 que faz falta. É 1/10 que faz falta. E digo mais, viu? Eu vou mais além. Faz falta e ainda por cima, o examinador vai olhar assim, meu Jesus, como é que bota um negócio desse? Ele já começa a duvidar de tudo que você está escrevendo. Uma péssima impressão. Má impressão é generosidade. Uma péssima impressão de sua prova. Uma péssima impressão de sua prova. Porque ele está vendo que isso é um erro grosseiro, gravíssimo. Às vezes você errar uma coisa ou outra, tudo bem que não seja grave, normal, mas um erro grosseiro como esse, ele vai olhar com maus olhos a sua prova, com certeza. Tá? Então vamos lá. Seguindo aí, vem a questão do número do processo. Em relação ao número do processo, a gente tem que ter atenção ao enunciado. O enunciado, ele geralmente informa o número do processo. Ele vai mostrar para a gente onde o cara ajuizou a ação e qual o número da ação. E aí você vai colocar na linha de baixo, exatamente na linha de baixo, sem pular a linha, vai colocar lá o número do processo. Diego, eu colocava aquele negócio 10 linhas que você falou que se eu quiser eu posso colocar. Não precisa, coloca aí, ó, número do processo, já substitui logo e bota aí, tá? O número do processo geralmente ele informa números pequenos. Então é difícil você até errar. Mas tem que ter cuidado, porque se ele botar um número maiorzinho, para você não errar o número do processo também, tá? Já pontuou o número do processo? Já. Nem sempre pontua, mas já pontuou. Então, tem o número do processo, você coloca. Diego, eu olhei o enunciado, eu tenho certeza que é uma contestação, mas ele não informou o número do processo. Se ele não informou o número do processo, você vai utilizar a regra de sempre. Vai colocar o número do processo e vai deixar um espaço em branco. Só para você mostrar para o seu examinador que você sabe que ali tem o número do processo. Tá? Olha, eu sei, você que errou e não ter me informado. Mas eu sei que aqui tem o número do processo. Eu sei mais que você. Pronto. E aí está lá o espacinho só para mostrar para ele que ali de fato tem o número do processo. Certo? Bom, seguindo aí, você vem para a qualificação das partes. A gente inicia sempre qualificando o nosso cliente, que é quem está pagando. E aí lembre-se, a base de qualificação é sempre o enunciado. A gente só vai se atentar às informações que foram ditas pelo enunciado. Então, o que o enunciado disser de qualificação e endereçamento, você coloca. O que ele não disser, não invente dado, porque isso é identificação. Ah, Diego, não disse o número do endereço aqui, eu posso botar? Diego, não disse o CNPJ. Esqueça. Coloque só o que foi informado. Se não tiver nada informado, Diego ele disse só o nome do reclamado, aí o que é que você vai fazer? O que você já está acostumado a fazer com a reclamação trabalhista. Você vai colocar, ó, qualificação, endereço, completos. Exatamente assim, porque não foi informado nenhum dado. Diego já caiu assim, já teve contestação dele não informar nada. Botou só o nome da reclamada lá. Aí você coloca do jeito que está. Certo? Coloca aí, qualificação e endereços completos. E aí, vem seguindo aqui, ó,
vem perante Vossa Excelência, por meio de seu advogado abaixo assinado. Uma atenção aqui, eu sempre coloco procuração anexa quando é a primeira petição. Como a contestação é a primeira vez que o reclamado está aparecendo no processo, eu coloco procuração anexa. Tá? Diego, eu esqueci de colocar procuração anexa. Menos mal, porque isso nunca pontuou. Tá? É uma questão de estilo, mas se pontuar, você já colocou, certo? Aí, eu venho com o endereço profissional no endereço completo, ou se eu quiser colocar com o endereço profissional completo, também da mesma forma está certo. Onde deverá receber as notificações da presente demanda. Coloco uma vírgula aqui. Sempre que eu coloco essa vírgula, é hora que eu paro, penso e respiro. Vem aí o fulcro da minha petição. E o fulcro da contestação vai ser sempre artigo 847 da CLT. Não precisa você utilizar nenhum outro artigo. Diego, tem o do CPC, esqueça. A CLT tem previsão expressa, então basta utilizar a CLT. Tá? Então basta colocar artigo 847 da CLT. E aí sempre tem um verbo, né, que eu falo para vocês. O verbo para contestação, que a gente sugere que você utilize, é o verbo oferecer. Esse verbo oferecer a gente costuma utilizar para todas as peças de defesa. Tá? Diego, eu posso colocar apresentar? Pode, não tem problema nenhum. Só tenha cuidado de toda vez que você colocar, coloque o mesmo verbo para não lhe gerar confusão. Aí, para você não chegar um dia e colocar aí, com foco no artigo 847 da CLT, impetrar uma contestação. Impetrar é para mudar de segurança, né? Para habeas corpus e tal. Mas aqui não. Aqui tem que usar um verbo utilizado para defesa ou um verbo neutro como apresentar. Então, a gente sugere que utilize, embora isso não pontue, mas pelo menos não fica feio na sua peça usar um verbo completamente estranho. Né? E aí, em seguida, depois disso, você tem que lembrar o seguinte. Isso aqui. Que vem o nome da petição. O nome da petição, basicamente, chamar de contestação. Diego, eu preciso botar o rito? De jeito nenhum. Rito é só para reclamação trabalhista. Tá? Diego, eu preciso dizer que é contestação com preliminar de incompetência? Não. Eu preciso dizer que é contestação com reconvenção? Também não. Não precisa colocar nada disso. Basta você colocar contestação. A reclamada pode apresentar o que a gente chama de defesa. Esse termo defesa é utilizado como sinônimo de contestação na CLT. Se você olhar, por exemplo, esse artigo 847, ele não vai chamar lá contestação, ele fala o termo defesa. Eu posso utilizar o termo defesa? Pode, mas eu não aconselho. Por quê? Porque até hoje, em todos os espelhos, só veio o termo contestação. Você vai inventar arte para quê? Né? Faça o feijão com arroz, coloque lá contestação e acabou. Certo? Beleza? Embora o artigo 847 da CLT chame de defesa, a gente processualmente costuma dizer que defesa é gênero. Né? Aí tem contestação, tem exceções e tal. É gênero. Tá certo? Bom, colocou o nome, você vem para a qualificação do reclamante. E aí vai aquele ponto interessante. Lembre-se que toda contestação, aliás, toda reclamação trabalhista, toda ação, ela é ajuizada em face de alguém. Lembra da reclamação trabalhista que a gente colocava lá? Vem ajuizar ou apresentar a reclamação trabalhista em face de. Você lembra disso? Em face de. Com a contestação é diferente. A contestação você não apresenta em face de uma pessoa. Você apresenta ao processo que foi movido por alguém. Então você coloca lá, vem oferecer contestação, mas não é em face do reclamante. É ao processo movido pelo reclamante. Tá? Então vem oferecer contestação ao processo movido pelo reclamante. Vai colocar o nome do reclamante.
Mas deve se lembrar, como eu falei aqui, o reclamante ele já se qualificou. Aonde, Diego? Na reclamação trabalhista. Então, eu vou colocar aqui, ó, já qualificado nos autos do processo em epígrafe. Não preciso qualificar ele de novo. Diego, mas o reclamante, quando ajuizou a ação, ele também qualificou a reclamada também. Ele apresentou a reclamação trabalhista e aí ele teve que qualificar tanto o reclamante quanto a reclamada. E você está aí dizendo que eu tenho que qualificar de novo. Preste atenção. Quando eu disse aqui, talvez você não tenha prestado atenção, eu falei que cada um que se qualifique. De fato, o reclamante na reclamação trabalhista, ele qualificou tanto ele quanto a reclamada. Mas quem me garante que os dados da reclamada estão corretos? Os dados dele, sim, estão corretos, porque ele que informou os próprios dados. Mas talvez ele tenha errado algum dado da reclamada, por exemplo. Então, cada um que se qualifique, certo? Seja na petição inicial, seja na defesa. Ok? Bom, vamos lá. Observe aqui. Em seguida, a gente vai para a parte das preliminares. O que é uma preliminar, Diego? Presta atenção. A preliminar, ela é uma irregularidade processual que antecede o mérito. Então, você vai estar lendo o seu enunciado. E lá no enunciado, você vai perceber que você está diante de uma irregularidade processual. Diego, como é que eu vou perceber que o que eu estou lendo é uma irregularidade processual? Primeiramente, o enunciado, não esqueça, ele tem que ser fragmentado. Analisar ele de forma sistemática, como um todo, mas, para facilitar, a gente vai fragmentar ele em trechos. Quando você pegar aquele trecho e perceber que aquilo ali não está relacionado diretamente com um pedido. Diego, eu li o enunciado e tem um pedaço do texto que eu vi que ele não está pedindo nada. Está falando de uma informação, de um vício processual, mas que ele não está pedindo nada. Provavelmente aquilo é uma preliminar. A preliminar, ela geralmente não está relacionada com um pedido. Você vai ver que no texto ele não está pedindo nada, está falando lá, por exemplo, que a reclamada recebeu a notificação e a audiência foi marcada para 2 dias depois. Está relacionado a algum pedido do reclamante isso? Não. Então, o que é isso? Uma possível preliminar. Então, você vai ver que geralmente não está relacionada com o pedido. Por quê? Porque existe preliminar relacionada ao pedido. Aí eu vou mostrar a você. Mas geralmente não está relacionada ao pedido. Tá? Aí quando você perceber que está diante de uma irregularidade processual, você vai fazer uma pausa. Vai parar e vai seguir direto ao artigo 337 do CPC. Vai dar uma analisada naquele artigo e vai tentar identificar se lá tem a sua preliminar. Tá? Pode acontecer de ser uma reclamação no rito sumaríssimo, e a gente vai ver aqui que no rito sumaríssimo tem também o artigo 852B da CLT como preliminar. O que é que eu quero que você entenda? Eu não quero que você grave o artigo, porque se você for lá no seu índice remissivo, na palavra preliminares, ele vai lhe dizer qual é o artigo. Então, não grave o artigo. Eu quero que você entenda como se identifica uma preliminar. Então, a preliminar é um trecho do enunciado que vai gerar uma dúvida em você.
Porque você vai ficar assim, meu Deus, o que é isso aqui? Eu não estou entendendo, ele não está pedindo nada nesse texto aqui. E aí, nessa hora, pegue esse trecho e identifique uma palavra-chave. O que é identificar a palavra-chave? Mais uma vez eu repito, alguns colegas têm relatado a mim alguma dificuldade de identificar a palavra-chave. Poucos, mas eu já vi algumas pessoas me mandando mensagens sobre isso. Identificar a palavra-chave é você ler o tema da questão. Observe esse caso que eu trouxe aqui. Disse que a reclamada recebeu a notificação e a audiência foi marcada para 2 dias depois. Eu tenho 2 palavras-chave aí. Quais são? Notificação e audiência. Então eu posso ir nos 2 que eu vou achar a resposta. Pode ter certeza. Acha aí, procura aí na sua CLT, se você não acha a resposta. Então, identificar a palavra-chave é saber do que aquele trecho está falando. Esse trecho está falando sobre que tema? Qual é o tema que está aqui? Está tratando sobre o quê? Tratando sobre o quê é igual a palavra-chave. Então, é isso que você precisa entender. É assim que se identifica uma palavra-chave. Certo? Ok? Diego, não se preocupe não, a gente vai olhar todas as preliminares do artigo 337 hoje, vai olhar essa do sumaríssimo, vai olhar as principais preliminares, a gente vai olhar. O que eu quero que você entenda é o seguinte: é possível uma preliminar estar também relacionada a um pedido. Acontece de vez em quando, por exemplo, quando a banca ela quer complicar um pouquinho a sua história. Quando a banca ela quer complicar um pouquinho a sua vida, ela vai e coloca uma preliminar relacionada ao pedido. Porque tem alguns colegas que ficam focados na preliminar apenas como uma irregularidade processual não relacionada aos pedidos. Só que a preliminar ela pode estar relacionada ao pedido. E por que a banca faz isso? Por que a banca coloca uma preliminar relacionada ao pedido? Para você ficar com dúvida se é preliminar ou mérito. Mas aluno de Diego, aluno do Sejais, não marca bobeira com isso. Se você tiver com dúvida se é uma preliminar ou se é mérito, o que é que você faz? Coloca nos 2. Para cima da minha galera? Não. Aqui ninguém marca bobeira, não. Estou com dúvida se é uma preliminar ou se é um mérito. Coloca nos 2. Pode ter certeza absoluta que uma está certa, mas a outra é uma aberração absurda. É aquela aberração jurídica absurda que com certeza você inventou uma tese mirabolante, invocou o juiz enrolante para poder colocar alguma coisa ali. Porque não tem como ser preliminar e ser mérito ao mesmo tempo. Um você acertou, provavelmente. O outro é uma loucura que você colocou no papel. Tá? Mas pelo menos você não errou. Você está indo pela margem de segurança. Tá? É para poder colocar no papel. Diego, mas quando é que uma preliminar está relacionada ao pedido? A gente vai ver, mas eu vou dar só um exemplo para você aqui. Às vezes, ele coloca um trecho que diz assim, como caiu na época que eu fiz. Ele colocava tudo, o texto todo lá. Na época que eu fiz foi uma contestação com 10 pedidos. 10 teses de mérito, se eu não me engano. E embaixo ele colocava assim, e pediu indenização por danos morais. Todo pedido tem que ter uma causa de pedir. E aí, ele dizia que o cara pediu indenização por danos morais. Mas com base em quê? Não falou. Então, era só um pedido sem causa de pedir. E sabe qual era a perversidade? Que a banca colocou isso no finalzinho do texto. Então, para quem veio descendo de cima a baixo e não colocou no rascunho, não separou, chegou no final e disse, meu Deus! E essa preliminar aqui que eu não tinha colocado. Por isso que eu digo, tem que identificar e colocar no rascunho. É estruturar. Se você tiver organização, dificilmente você perde tempo com a prova. Tá? E se você não perde tempo com a prova, está com a prova estruturada, organizada, você fica com o emocional equilibrado. Que às vezes o que desequilibra o nosso emocional na prova é a falta de organização. Ai meu Deus, e agora é o quê? E agora fica que nem um doido perdido. Não é?
Não sai da cadeira, mas a cabeça está assim, né? Meu Deus, e agora? Era o quê? Essa preliminar, tem que colocar o quê? Esse mérito. Aí fica igual um doido. Mas aí, se você tiver organização, tiver a prova estruturada, seu emocional vai estar equilibrado. Por quê? Porque você sabe que você tem um roteiro para seguir. Primeiro isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, e termina. Acabou, está aprovado. Tá? Não tem erro. Então, você tem que entender que, às vezes, a preliminar pode estar relacionada a um pedido. Caiu já recentemente. Esse de pedido sem causa de pedir, cai direto. Direto. Mas, vai o pulo do gato para você. Cuidado. Cuidado com o quê, Diego? Cuidado com o que você vai fazer com essa informação. Porque já caiu uma vez em prova a seguinte informação, dizendo lá em cima, o trabalhador trabalhava na jornada tal e tal e tal e tal e tal, entrou com reclamação trabalhista, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí foi trazendo tudo que ele pediu. No meio do enunciado, trouxe lá a informação de que ele estava pedindo adicional noturno. E não falou nada, só falou que ele estava pedindo adicional noturno. Aquele colega desatento, na hora sublinhou e colocou ali o quê? Preliminar. Por quê? Porque estava solto, falando sobre o adicional noturno. Qual é a causa de pedido adicional noturno? A jornada noturna. É na jornada de trabalho que você vai ver. Lá embaixo estava solta a informação que ele pediu um adicional noturno. Mas lá em cima estava dizendo qual era a sua jornada de trabalho. Então não era um pedido sem causa de pedir. Tinha causa de pedir. A única diferença é que a causa de pedir no texto estava longe do pedido. Por isso que eu digo, você vai separar em trechos, mas tem que analisar de forma sistemática. O enunciado é um só, tem que olhar ele como um todo. Fragmentar é só para facilitar. Então, tenha cuidado com isso. E aí, um monte de gente colocou como preliminar, não pontuou, perdeu tempo e linha e não colocou como mérito e aí perdeu o ponto. Tem que ter cuidado, tem que ter atenção. Caiu no 25º exame, falando que o reclamante pediu que a reclamada fosse condenada em uma condenação criminal por uma situação lá com a carteira de trabalho dele. Justiça do Trabalho tem competência criminal? Não, então o que é que eu vou arguir? Incompetência absoluta. Preliminar de incompetência absoluta seria o que eu iria argumentar aí. Certo? Então tem que ter cuidado em relação a isso, porque às vezes, quando a banca quer complicar, ela vai colocar uma preliminar que está relacionada com o pedido, porque aí vai deixar você com dúvida. Mas aí não tem problema. Primeiro você vai fazer o nosso procedimento. Qual é o nosso procedimento? Separa a palavra-chave e vai no índice remissivo. No índice remissivo você vai achar o dispositivo. Quando você lê o dispositivo, você vai ver se é uma preliminar ou se é um mérito. Se ainda assim você tiver dúvida, coloca nos dois. Mas se quando você lê o enunciado, viu que ficou na dúvida, mas tirou a dúvida, não precisa colocar nos dois. Se você já tirou a dúvida, já sabe se é preliminar ou se é mérito, coloque um só. Mas se você ainda assim permanece na dúvida, coloca nos dois. Coloca nos dois, vai pontuar. Vai pontuar. Certo? Então, tenha cuidado, tenha atenção, para você não vacilar com besteira. A preliminar, por que eu vou focar hoje só em preliminar? Porque a preliminar é onde a banca costuma colocar você para escorregar. Tá? Prejudicial de mérito não tem o que ela fazer para lhe derrubar. É só data. Tá? Mas, preliminar, às vezes o aluno escorrega. Tá? Nem toda contestação tem preliminar. Tá? Mas vamos lá, vamos analisar as preliminares. Bom, se quiser pode abrir aí o seu artigo 337 do CPC.